Ali a frente. Olá! Com o aumento do desemprego e o desespero das pessoas em se recolocar no mercado de trabalho, muitos indivíduos têm sido atraídos por propostas falsas de emprego. As armadilhas que prometem o emprego dos sonhos e acabam virando um pesadelo financeiro para as vítimas desse conto. É o que vamos tratar numa discussão especial de hoje. Para esclarecer este assunto e ajudar vocês que estão aí desempregados ou caíram neste conto, recebemos aqui no estúdio da LESP Dr. Emerson Nunes Tavares, advogado trabalhista do escritório FNC Fritz Nunes e Conrado Advogados Consultores. E a doutora Cíntia Lima, advogada do escritório Lima Advocacia e Assessoria Jurídica. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Sejam bem-vindos, né? E hoje a gente vai falar muito sobre o golpe do falso emprego, né? Que está acontecendo muito isso hoje no mercado de trabalho por causa do desespero das pessoas em poder querer se recolocar, né? E com salários exorbitantes, prometendo muita coisa e, na realidade, quando eles vão ver, não é aquilo que está acontecendo. Poderia começar, doutor, o senhor falando o que é o golpe do falso emprego? O golpe do falso emprego, na verdade, é uma promessa de colocação no mercado de trabalho através de empresas que prometem para essa pessoa desempregada ou em situação desfavorecida uma colocação em uma empresa. O grande problema é que essa contratação ela é antecedida de promessas como você faz um curso, você paga uma taxa ou você obtém determinado documento e a pessoa paga na frente. E geralmente são valores entre 150 e 200 reais. Por quê? Para não despertar na pessoa nenhuma desconfiança. Ou seja, existe um formalismo aparente. Porém, no momento em que essa vaga é cobrada pelo desempregado, ele percebe que a empresa tem evasivas e ela desaparece, as pessoas que estavam ali naquele local não estão mais, o imóvel ele volta a estar desocupado e aí ele acaba constatando que ele caiu numa espécie de estelionato ou num golpe. E a senhora, o que a senhora teria para falar sobre isso? Já aconteceu, vocês já tiveram alguma experiência nesse assunto no escritório? Uma experiência técnica mesmo, na realidade? Já tive experiências dessa natureza. Geralmente elas ocorrem com trabalhadores de baixa escolaridade, construção civil, porteiros e outras profissões que não exigem muita qualificação. A sedução ou o argumento do recrutador geralmente vem por mídia social, WhatsApp, Facebook, porque hoje as pessoas se orientam bastante por esse tipo de meio, só que muitas vezes não tomam cautelas que tomariam numa situação comum. E o que acontece? As promessas seduzem. Então a pessoa acaba escutando que ela vai ganhar um salário que não é aquele de mercado, que é um valor acima. Geralmente essas pessoas são muito observadoras, são receptivos, porém eles são impositivos. Toda vez que a pessoa tenta cobrar alguma informação a respeito, esse recrutador sabe se evadir, ele não consegue explicar, porque ele sempre vai postergar essa situação para depois, a fim de ter tempo de que o golpe consiga se consumar. Então o que acontece? Pessoas na área de vendas, por quê? Na área de vendas isso é até bastante comum. Eu tenho um plano de saúde, eu falo para você, olha, você vai ter uma remuneração fixa, baixa, porém suas comissões serão muito altas. Então a pessoa já começa a criar uma expectativa de que terá uma vantagem. E é ali que o recrutador que está praticando a fraude vai começar a seduzir essa pessoa. Por quê? Ele fala, você vai começar com um salário baixo, mas olha ciclano, olha fulano, começou aqui com R$ 1.200, hoje ganha 7.000. Então a pessoa começa a criar aquela fantasia de expectativa, né? Um sonho, né? Então ela vai conseguir pagar todas as dívidas dela com 2 meses de trabalho. E o recrutador é sempre uma pessoa efusiva, pessoa que tem bastante capacidade de argumentação. E aí ele fala, só tem um problema, você traga seus documentos, mas antes que você possa participar do nosso processo seletivo, você precisa participar de um curso, tem um certificado, tem uma taxa. Aí a pessoa pensa o seguinte, se eu pagar R$ 150 para ganhar 7.000, vale a pena. Então ela vai e paga. Só que ela não percebe algumas coisas. Geralmente você paga, são aqueles recibos de papel. Ou maquininha com CNPJ que não é da empresa que você foi fazer o recrutamento. Então quando a pessoa retorna naquele local para falar com tal de Kleber, com tal de Sérgio, não tem nenhum Kleber, nenhum Sérgio aqui. Aí ela percebe que foi enganada.
E você, doutora, já teve algum acontecimento no seu escritório? Realmente, assim, acho que a nossa condição hoje financeira do nosso país, o desemprego, né, como está em aumento, realmente tem aumentado bastante. Acompanhei um caso seria de um curso, de oferecimento de curso de tiro, de arma, né, de condução de arma, e que prometia que aquela pessoa, se fizesse o curso, ela poderia ter uma vaga de segurança logo após o curso, que estaria contratado. Né? Exigência, fazer o curso para ser contratado. Logo ser contratado. E que não era, né? E a pessoa ia um curso caro, um curso que não é de R$150, a partir de 1.000, 1.200, dependendo de pessoas mais simples. E acabam entrando e não tendo aí o emprego que ele sonhou, né? Nessa área trabalhista tem como... Eles têm vínculo empregatício quando essas pessoas, elas oferecem um curso ou vai para a área criminal? O que gera isso? Infelizmente, ainda não existe um contrato de trabalho para que haja incidência de legislação trabalhista. O que existe é a promessa de um recrutador que, na verdade, está prestando um serviço de colocação para este desempregado. Então, o que acontece? Na esfera criminal, você terá um crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. Porém, a pessoa foi lesada. Ela deverá fazer o quê? Procure uma delegacia para primeiro registrar essa ocorrência, para que outras pessoas... Alguma delegacia especial pode ser comum? Não, uma delegacia comum. Porque o que vai fazer com que a situação diminua é fechar o cerco contra esses criminosos. Eles são repetitivos e sempre fazem a mesma coisa, só que com pessoas diferentes. Então, se todos, naquela região que foram lesados, procurarem as autoridades, tão logo a polícia instaurará um inquérito policial e promoverá a investigação competente. Na esfera civil, alguns argumentam que houve o quê? Uma situação de consumo. Eu contratei um serviço de colocação. Então, eu fui enganado com uma promessa que era falsa. Então, alguns entendem que haveria a incidência do Código do Consumidor porque houve a prestação de serviço, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º do próprio Código. E outros dispositivos, que é o 39, propaganda enganosa, você tem ali também o 66, que é a oferta enganosa de vagas. Então, assim, você pode procurar a sua reparação no cível através de uma ação de conhecimento, né? Seria uma indenização por danos morais ou não, doutora? Sim. Moral e ainda o material que ele gastou, né? Muitas vezes, como que acontece? Ainda não existe, a pessoa vai lá com a promessa que ela vai ter o trabalho, que ela vai participar do curso, só que ela não percebe que ela está contratando um serviço. E às vezes até ela recebe um contrato de prestação de serviço, que ela está fazendo aquele curso para que o objeto do trabalho é aquele curso, que o objeto do contrato é o curso. Só que na conversa, na prática, o que foi falado para ela que ela ia fazer o curso e que ela ia ter o trabalho e que não teve. Então, realmente, o que existe aí é um contrato civil e não de trabalho do consumidor, como o doutor falou, onde ela pode aí, ter a condenação criminal, procurar a justiça criminal e também o civil para ser reparada. Vocês já tiveram experiências ou já viram? Alguém já teve êxito nisso ou não? Vamos lá. A situação é complicada e depende de cada caso. E eu vou explicar por quê. Sim. Às vezes, os dados da empresa são reais, só que são laranjas. E os endereços são geralmente em locais que não condizem com nada comercial. Em locais afastados, às vezes municípios fora de São Paulo. Então, é muito difícil o consumidor, às vezes, promover a ação judicial, porque há necessidade da citação. Então, quanto mais difícil for a localização de endereços, o juiz vai cobrar do autor, que seria aí a pessoa lesada, a indicação de endereço para a ação para poder andar. E, às vezes, o pior acontece. E o que seria o pior? O CPF é falso, o nome é falso, o CNPJ é falso, o endereço é falso. Então, você não tem nem contra quem fazer a ação. Porque todos os dados que estão disponíveis para consulta em junta comercial, Receita Federal, foram manipulados. Esses órgãos, às vezes, não fazem a conferência da validade ou idoneidade dessas informações. E elas só serão verificadas quando o problema acontece. Só que aí já é tarde demais. Está tudo consumado e você só tem informações falsas na sua mão. É estelionato. Estelionato. Na sua experiência, doutora, o que você falaria para o telespectador para evitar esse tipo de acontecimento, né? Seria mais uma prevenção. Sim.
É importante a pessoa que está procurando emprego saber que uma empresa idônea, ela não vai cobrar para que a pessoa participe de uma seleção de vaga, porque não faz sentido. Né? Principalmente dependendo da profissão, dependendo assim do cargo. Né? Existem, claro, eu trabalho com uma empresa, com um hospital, e para um determinado público, eles pagam para fazer um estágio, mas assim, é uma coisa mais complexa, algo mais diferenciado, vamos dizer assim. Agora, um cargo, um trabalho que seja de mais corriqueiro, uma empresa idônea ela não vai cobrar. Né, para que a pessoa participe de uma vaga, de uma seleção de vaga. Né? Até porque a empresa, ela quer, quanto mais pessoas para ela avaliar currículo, qualificação, o jeito da pessoa, para ela melhor. Né? Eu estava lendo também sobre isso, né, que hoje acontece muito, eles procuram, né, eles vão atrás do telefone, o WhatsApp, convidando a pessoa a comparecer e a oferecer salários a orientação diferenciado. Que eu dou é a seguinte: tenha calma. As pessoas tropeçam porque elas têm uma ansiedade, às vezes nem desespero. Não tenha medo de perder uma vaga que não existe. Desconfie de tudo que seja muito informal. Por quê? Na verdade, você está caindo num golpe. Então, existem sites oficiais conhecidos que são consultados para vagas de emprego, estágio, CIE. Os sindicatos têm muitas coisas sobre Centro do Trabalhador. Por quê? Aquela entidade se responsabiliza pela idoneidade da vaga e fiscaliza muitas vezes esse processo seletivo. O que às vezes acontece, a pessoa tenta afogar esse processo seletivo ou deixar ele de lado, só que aquilo é uma segurança jurídica para ela. Quando você verificar que esse processo seletivo é muito precário, desconfie, não pague nada, não assine nada. Porque tem outro problema, tem gente que assina às vezes um documento, assinei um papel, você assinou uma nota promissória, você assinou uma duplicata, aí de repente essa duplicata ou promissória vai para um cartório, você fica protestado e com o nome negativado por algo que você sequer obteve. Ou seja, aí já é uma outra dor de cabeça para a pessoa, então não assine nada. Se você não tiver certeza, não tenha medo, tenha calma. E outra coisa, nós temos em nossas mãos hoje a internet, pesquise. Desconfie, porque às vezes você pega na internet, coloca o nome da empresa e já aparece milhares de reclamações contra aquele mesmo golpe que você está prestes a cair. O problema das pessoas é prestar muita fé ao que o recrutador está falando, sendo que ele nem conhece aquela pessoa, mas é que ele alimenta tanta fantasia que ele vai sair do desemprego, que ele deposita nessa confiança, nessa pessoa, uma confiança que nem nos parentes dele ele deposita, e aí é que ele toma o golpe. Uma vez eu atendi uma moça que ela foi recrutada para fazer parte de uma seleção de um pretenso plano odontológico, como se fosse um plano de saúde. Ela iria ganhar o plano? Não, ela ia vender. Se ela vendesse, ela teria até o plano. Mas o que eles falaram? Aqui tem uma sala com 60 pessoas. As 8 primeiras pessoas que trouxerem 4 contratos assinados terão a vaga. Aí o que a pessoa faz? Ela vai em casa, a mãe assina um contrato de R$1.000, o pai um de 1.000. Por quê? Eu vou prometer o seguinte para você, família. Quando eu ganhar meu primeiro salário, eu reponho esse dinheiro. Então todo mundo da família pega o contrato. Aí ele vai lá, tá aqui os contratos, tá aqui R$4.000. Opa, você então vai ser contratado. Só que quando chegar lá na hora, não tem contrato nenhum. A empresa desapareceu. Por quê? Os 8 trouxeram aí quase R$50.000 de ganho. E a pessoa ficou endividada com a família inteira. Por quê? A promessa do recrutador é quem vencer essa competição de trazer 4 contratos, fica com a vaga. Só que aí você ficou com a dívida. Isso é um golpe, né? Isso é um golpe. E uma coisa interessante que ele falando me veio à memória, eu não participei do processo em si, eu estava na sala de julgamento quando o juiz começou a ter a audiência, né? E estava exatamente uma moça, aparentemente uns 20 anos, né, que estava dizendo que ela realmente caiu no golpe do contrato de um curso e que estava oferecendo algo para ela no final. Só que qual foi a análise do juiz? Como é muito importante as pessoas saberem que elas têm responsabilidade pelos atos delas, né? O juiz falou assim, quantos anos você tem? Quantos anos você tinha na época que você assinou? 19 anos, ela respondeu. Você sabe ler? Sei ler. Então o contrato é válido. Entendeu? A responsabilidade das pessoas que estão fazendo, dessa moça que pegou um contrato e deu para a mãe assinar e deu para o pai assinar.
com a promessa que se ela vendesse, ela ia ter o trabalho, o juiz também vai falar assim, mas quantos anos você tem? Você sabe ler? Você leu o que você estava fazendo? Né? Porque aí vai da parte da vítima provar, né? Porque existia o plano de saúde, existia o plano odontológico, né, no caso. Então, ele existia registrado, mas não no órgão competente. Para ter plano, tem que estar registrado na ANS. Aí eu tive que fazer uma denúncia anônima na ANS. A ANS foi lá e fechou o lugar. Você conseguiu fechar o lugar? Só que todo mundo desapareceu. Quando eu fiz a consulta dos órgãos competentes sobre os registros, todos falsos. O endereço era em Caieiras, esse escritório dessa empresa de fachada era na Avenida Paulista. Atente que o estelionatário lida muito com a aparência e a formalidade das coisas. Ele coloca geralmente uma recepção bonita, gente atenciosa e simpática para atender. Por quê? Ele precisa de 2 meses para que o golpe dê certo. Então as pessoas vão ali deixando dinheiro ou pagando taxas. Quando ele percebe que atingiu o valor que ele pretendia, ele desaparece sem nenhum critério. Por quê? É tudo falso. Então as pessoas às vezes elas caem nesse golpe porque elas acreditam que todo mundo fala a verdade. Exatamente. Ah, mas tem um papel, eu assinei um papel. Sim, assim, Mas o papel tem um CNPJ falso. Sim. Ou um carimbo falso. Sim. As pessoas são iludidas porque você pega um papel, carimba, faz umas rubricas e uns rabiscos, e as pessoas falam, eu tenho um papel na mão que vale. Não, esse certificado nem é reconhecido pelo MEC, não serve para nada o que você tem na mão. Sim. Aí é que ela fica com depressão, porque ela fala, fui enganada. Aquela questão moral. Mas ela foi enganada porque, de uma certa forma, ela não tomou cautelas que qualquer pessoa deve tomar. Preste atenção, não tenha ansiedade, não tema perder vaga de emprego, você talvez seja recolocado por uma empresa séria. Procure empresas sérias, não se iluda com promessas de WhatsApp e de empresas que você vai num local, você começa a desconfiar que ela não está de acordo com a lei. Por exemplo, se uma empresa qualquer deve ter um registro numa entidade oficial, se ela não tiver, já não fique tentando dar explicações, porque o problema das pessoas é ela enxerga o erro e depois quer explicar por que errou. Ela tinha que ter prestado atenção. Então sempre procure órgãos oficiais, porque esses órgãos oficiais é que vão te dar suporte. E mesmo assim, às vezes os órgãos oficiais são enganados por empresas. Os estelionatários às vezes adotam, é o que eu falei para você no começo do papo. A empresa é legal, só que está no nome de um laranja, que mora no Rio Grande do Norte. Que nem sabe que existe essa empresa, sabe. Né? De repente, todo mundo sabe, existem locais em São Paulo que os documentos falsos são vendidos. Essas pessoas criam empresas, criam entidades. E não é só empresa, tem associações. Para o trabalhador, no caso desempregado, que está procurando uma vaga de emprego, ele está numa situação que cobrou taxa ou ofereceu curso, ele tem que acender a luzinha amarela, atenção, tem alguma coisa, e aí levantar a empresa, se é idônea, quanto tempo, e aí se aprofundar no caso da vaga e a empresa que está oferecendo. Mas foi muito bacana a tua postura de ter até conseguido fechar o local, né? Isso é muito bacana. Nessas situações você tem que agir rapidamente, por quê? O estelionatário tem um modus operandi, pode assim dizer. Intercrimes, né? Ele é um cidadão que pensa muito rápido. Então muito inteligente. Ele tem... Por que ele pensa na sua frente? Porque ele já projetou isso aqui há 2 meses, 3 meses atrás. Ele trabalha com isso, né? Ele acorda para então, fazer isso. Ele sabe quem ele vai enganar. E se você pegar as matérias que surgem sobre o assunto, você olha as pessoas que foram enganadas, pessoas muito simples. Eu vi uma matéria sobre pessoas que foram cooptadas para fazer trabalho no exterior. Então, se você não tem passaporte, você não fala outro idioma, sim, você nunca viajou para o exterior, desconfie de alguém que vai falar para você que você vai trabalhar em Portugal, Estados Unidos, vai entrar legalmente, sem visto de trabalho. Aí você vem aqui, faz um curso que não é certificado nem pela Polícia Federal, nem por nenhum órgão, R$1.000, R$2.000, aí eles te dão um certificado bonitinho, impresso na papelaria e na gráfica. Mas aquilo não vale nada, só que aquilo serviu para te convencer a dar o dinheiro que ele pediu, sem que você tivesse nenhuma garantia de que aquele órgão que está dizendo que esse certificado vale existe. Quando a pessoa ela vai fazer, não sei se vocês sabem responder isso, né? Quando a pessoa ela vai fazer um curso de qualificação profissional, o diploma tem que ter algum tipo de reconhecimento, que nem a faculdade é reconhecida pelo MEC. O curso ele tem alguma associação, algum órgão que atesta essa qualificação ou não? Olha só, eu vou falar de um ramo que tem algo parecido, o ramo de vigilância. Existem empresas de treinamento em vigilância.
Se você tem dúvida sobre a idoneidade de uma empresa, vá ao sindicato e procure alguém que possa te informar quais são os cursos recomendados para essa categoria, por exemplo. Porque aí aquele sindicato provavelmente já trabalha há algum tempo com essas entidades. E as empresas que contratam geralmente vão a esses centros de treinamento buscar empregados. Agora, se você não tem nenhuma informação, cuidado. Pode ser que você não sofra nenhuma lesão, às vezes a empresa é apenas simples, mas provavelmente você está em risco de cair num golpe. E doutora, pode acontecer num curso desse, de repente, a pessoa acaba, um curso de 6 meses, ela acaba prestando serviço para essa empresa como forma de curso de qualificação, porque isso a gente já vê acontecer também. No ramo da moda. Oi? No ramo da moda acontece No ramo muito, da moda principalmente, né? A pessoa não ganha. Sim, vou fazer um book para você, no final você vai ter vai sair, vai fazer uma propaganda na TV. Como fica? Então, ela tem escrito, Não. né? Então, ela gravou alguma coisa, ela vai ter que provar na justiça que ela foi enganada, né? E aí vai depender das provas que ela tiver. Na área trabalhista, as provas são o quê? Real, testemunhal, o que... Assim, na área do trabalho, trabalhista, nós vivemos assim muito, é muito mais simples. Toda a prova é válida no sentido assim, que é mais fácil de produzir, né? Então, se ela tiver uma conversa no WhatsApp prometendo, olha, aquela função, se ela tiver áudio escrito, se ela gravar, se ela filmar, alguma coisa, com certeza o juiz vai aceitar. Dificilmente não aceita. Na área trabalhista é Na Justiça aceito. do Trabalho, o juiz do trabalho vai analisar o seguinte: houve uma relação empregatícia, ainda que não formalizada em contrato, aí ele vai analisar situações. Havia subordinação, você recebia salário, quem controlava seu trabalho, você tinha a obrigação de comparecer todos os dias. Então, era habitual, alguém te cobrava, você podia faltar, porque senão, o que acontece? O juiz nem vai reconhecer o vínculo. Isso ele está falando já algo do direito do trabalho. Até então, se a pessoa, por exemplo, contratou essa empresa para fazer o book, para ensinar a postura, para fazer as coisas, não existe um contrato de trabalho. É só a promessa ao final do trabalho. Então, assim, havendo alguma prestação de serviço da pessoa que contratou o serviço, da vítima, havendo uma relação de trabalho, aí sim o juiz aceita uma prova para requerer vínculo e todo como E se o doutor durante falou. o curso, essa modelo tirou fotos, foi exposta, porém não recebeu nada, que seria uma troca, que eles daria algum vínculo ou não? Teve a continuidade, a subordinação, o que mais? Quais são os requisitos? Pessoalidade, né? Qual foi a intenção? Isso. Qual foi a sua intenção e qual foi a intenção da empresa? O debate judicial vai girar em torno do seguinte: eu prometi uma coisa e você acreditou em outra. Então, há divergência. Então, o juiz ouve depoimento da parte do autor e o réu. Ele verifica se tem testemunhas. Cada qual vai trazer alguém que possa descrever uma situação que convença o juiz de que ele prometeu uma coisa e eu, como réu, vou trazer testemunhas que digam que não foi isso que aconteceu. Quando o juiz percebe que há um conflito de tese entre as argumentações, tanto das testemunhas como das partes, ele tenta fazer a sua conclusão com documentos. Aí, é o que a doutora falou, depende de que documentos você tem na mão para completar o entendimento do juiz. É que na Justiça do Trabalho tem um princípio que é indúbio pro operário. Então, se a situação for razoável e plausível e o juiz perceber que há uma dúvida, talvez ele interprete a situação a favor do pretenso empregado e reconheça o vínculo. Há alguns juízes que são mais rigorosos, que são mais formalistas com a questão da prova, embora a Justiça do Trabalho o princípio da primazia da realidade dos fatos. Então, assim, eu não vou arriscar para dizer para você que vai dar certo ou não. Depende de muitos fatores. Depende da instrução da causa, do desempenho das partes no depoimento pessoal de testemunhas e, ainda assim, do entendimento pessoal de cada juiz ao analisar o caso concreto. Bem, nosso tempo está terminando. Eu queria que cada um de vocês, vamos começar pela doutora, né? Para o desempregado, ele evitar isso. A gente já falou isso, mas só para esclarecer. Quais são as precauções que a pessoa desempregada está procurando emprego deve tomar, doutora? Sim. Como nós falamos aqui, né? Ela tem que procurar sites idôneos, né? Tem muitos, tem assim, existe muita oferta em jornal, em rádio.
não acreditar realmente nessas mídias assim, sociais muito fantasiosas, né? Uma vaga de emprego muito fantasiosa, que de repente a pessoa não tem uma qualificação necessária e ela tem uma vaga disponível que ela vai receber R$ 2.000 sem qualificação. Acenda uma luzinha amarela no sentido assim, isso aqui está certo, se estiver cobrando taxa, se estiver oferecendo curso, não aceite, pesquise, procure uma empresa idônea, no sentido aquelas que intermediam, né, entre o trabalhador, o candidato e a empresa. Então isso é muito importante para quem está procurando trabalho. Muito obrigada. O que o senhor teria a falar, doutor? Uma orientação, converse com a sua família. Eu percebo que essas pessoas, às vezes, tomam decisões na rua, no meio do caminho. Converse com alguém da sua confiança, um amigo. Talvez ele traga uma luz sobre o que você não viu. Segundo, pesquise. A internet está aí, pode usar à vontade. O problema das pessoas é pensar de uma maneira muito formal. E não acredita em facilidades, né? Não, desconfie de salários incompatíveis, benefícios acima da média. Procure se informar com órgãos que são da área. Procure empresas idôneas, Cato ou outras do CIE para estágio, porque eles são quem fazem o filtro. Se você pular essas etapas, você está se colocando em risco. E também tenha paciência. Às vezes o desespero fragiliza muito a gente, a situação de dívida, mas pense que se você tiver um emprego formal, tudo isso passa. Agora, se você for enganado porque você não teve cautela, você pode ter um prejuízo que vai demorar anos para você reparar. Sim. E às vezes, infelizmente, é o que eu disse aqui no papo, você não encontra as pessoas para cobrar responsabilidade, porque eles fizeram tudo com documento falso e, infelizmente, você vai ficar sem receber e ficar envergonhado. Gente, eu agradeço você, os dois doutores, pela presença de vocês. Muito obrigada. Vamos esperar a próxima. Vocês compareçam aqui de novo, tá? Nosso programa está encerrando agora. Bem, hoje foi uma discussão especial que tratou sobre o golpe do emprego falso. Para você ver este e outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. Até a próxima! Situação